Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao Canal Literário. Marcelo, que tipo de vídeo é esse? O que aconteceu com as resenhas de livros? Não, calma pessoal, tô lançando uma nova série aqui de reacts, mas eu não fugi completamente aqui dos livros e eu ainda obviamente vou continuar com as resenhas. A ideia é tentar trazer a literatura que as pessoas podem erroneamente pensar que está apenas no passado para o presente. Então eu vou aqui analisar fenômenos modernos, digamos assim, tentando utilizar a literatura como base ou ferramenta. Eu não sei se de repente aqui vão vir vários fãs do Felca. Pra quem não conhece, ele é um youtuber da área de humor. Eu não tenho nada contra ele, na verdade eu até gosto de alguns vídeos dele, só não é exatamente o meu tipo de humor. E o que ocorre é que ele meio que lançou uma brincadeira e ela simplesmente viralizou. Eu acho que ele não tinha um intuito de que isso viralizasse, era apenas mais uma de suas, digamos, piadas, né? Pra quem não conhece, ele meio que justamente ele ironiza os fenômenos modernos e acho que ele resolveu criar um e nem ele fazia ideia, acho que do alcance que ele tinha e de como isso ia simplesmente viralizar. Para quem não sabe do que estou falando, estou aqui falando das lives de NPC, mas afinal, o que é um NPC? NPC é uma figura recorrente nos jogos online, especialmente aqueles de RPG, e é o non-player character, ou seja, é uma espécie de um jogador não jogador. Ele pode até se parecer com o jogador, né, no formato de um personagem, só que ele não é comandado por jogadores, e sim pelo computador ou pelo servidor em questão. Então ele é como se fosse um bot, um robô mesmo. Até para vocês poderem entender melhor as coisas que eu vou mostrar aqui, esses NPCs eles tendem a ter movimentos mais robotizados, assim, né? Isso é bem típico dos jogos de um certo tempo atrás, de até 10 anos atrás, os NPCs eles tinham esses movimentos meio mecânicos e até mesmo a linguagem deles era um tanto quanto mecânica. Então o que o Felca fez foi simular um NPC numa live na rede vizinha das dancinhas e o intuito é que as pessoas dessem presentes monetários sob a forma de rosas ou alguns objetos e ele reagiria como um NPC. Então se alguém lhe dá uma rosa, ele vai falar, uau, uma rosa, né? Ele cheira, né? Não sei. E ele vai fazendo esses movimentos mecânicos. Não sei se a ideia dele era ganhar dinheiro com isso, mas ele acabou ganhando muito. Ele fez um vídeo recente onde ele ganhou acho que cerca de 30 mil reais em 7 lives. Em linha com o que eu disse, que talvez ele não esperava ganhar tanto, ele resolveu doar todo esse dinheiro porque o intuito dele não era lucrar com isso. Uma atitude muito nobre que eu louvo ele por isso. Mas vamos lá dar uma olhada então. I love you. Miro. Pandinha. Oh, legal. Musiquinha. Tchutchuru. Peso. ASMR. Miro. Pirulito. Amei. Bom, não sei se vocês entenderam muito bem, mas é exatamente isso. As pessoas vão mandando esses presentinhos e ele vai reagindo. Só que o que aconteceu é que vários outros TikTokers pegaram essa dica e agora se você abrir o aplicativo, metade das lives vão ser de NPC. E não tardou a surgir até mesmo tutoriais de como fazer uma live de NPC. Vamos dar uma olhada. Tutorial de como fazer live NPC. Primeiro vão sempre mandar rosinhas, né? Você fala assim, ó, thanks for the rose, thanks for the rose, thanks for the rose. Eu não sei o que significa, mas é obrigado pela rosa, eu acho. Aí você faz assim, ó, milho. Quando te mandar milho, você faz assim, ó, milho. A gente tá comendo assim, entendeu? Milho. Aí vou mandar coração, aí você faz coração, coração. Aí se te mandar patinhas, faz assim, ó, miau, miau. Vai chegar uma hora que vão te mandar o brabo. Aí você tem que falar o nome da pessoa e falar brabo. Tipo assim, ó, Joana é o brabo, Joana é o brabo. Aí vão te mandar panetone, você come. Aí vão te mandar café, você... Aí vão te mandar TikTok, você pega uma assim, ó, TikTok, TikTok. Aí te mandar um peso de academia, você treina. Bodybuilder. Aí quando alguém te mandar um presente caro, você tem que calçar, botar pra quebrar. Porque é caro, né? Dinheiro, né? Se mandar uma galáxia, eu quero você na galáxia. Se mandar um leão, eu quero ver você igualzinho um leão. Assim, ó. Bem... Bom, talvez vocês esperem que nesse react eu diga que a humanidade está perdida, né? Ou que isso é uma estupidez completa. Eu poderia fazer um react assim, porque em parte sim, eu acho que não acho que a humanidade está perdida, mas sim, eu acho uma estupidez, se estão me perguntando, né? Provavelmente vocês têm essa dúvida, mas eu gostaria de ir um pouco mais a fundo, né? Afinal, a gente pode olhar isso como uma atitude condescendente e falar assim, né? Ah, isso está
aquém de mim, né? Ou antigamente não era assim, dissonâncias cognitivas, aliás, tá pra sair um vídeo aqui no canal sobre isso, né? Ah, na minha época era tudo muito melhor. Mas não, sim e não, né? Eu acho uma estupidez, mas eu gostaria de ir um pouco mais além, porque esse é um fenômeno que simplesmente pegou. E a gente tem que lembrar que se tem gente fazendo é porque tem muita gente pagando por isso, né? Então eu queria analisar com vocês o porquê que as pessoas dão esses presentes monetários. E vocês podem também, por favor, participar e darem sua opinião nos comentários. Gostaria de escutar o que vocês acham de tudo isso. Numa primeira análise mais rasa, a gente pode equiparar isso com, digamos, a febre do ouro, né? Um episódio ali que ocorreu lá no norte do Canadá, onde se descobriu ouro e um monte de gente ali totalmente inexperiente foi até aquela região inóspita e perigosa, e a gente conhece bem a história que quem ficou rico foram os vendedores de pá, né? E a gente viu esse moço fazendo agora aqui um vídeo onde ele ensina a fazer uma live de NPC e eu não duvido que na nossa sociedade capitalista em breve vai ter gente vendendo esse curso. Esse aí pelo menos ele fez de graça, mas não duvido que em breve tenham vendedores de paz aí. E acho que como toda novidade, assim, né, sempre tem aquele ânimo, né, aquela febre, né, onde as pessoas estão de repente imaginando que vão ganhar um dinheiro fácil. Então talvez por isso num primeiro momento proliferou, né? Tem muitos vídeos de outros influenciadores muito menores que o Felca falando que ganharam 200, 300 reais numa live. Então é uma coisa chamativa, né? A pessoa senta, fica lá uma hora, reage aos presentes e de repente ela ganhou 200, 300 reais. Eu tenho a impressão de que até para ganhar esses 200, 300 reais a pessoa já precisa ter um porte bem razoável numa rede social. Eu imagino que alguém que acabou de começar não vai ganhar nenhum real. Eu acho que tem um pouco desse elemento da febre do ouro, e o intuito do React aqui é também trazer livros aqui que tratam desses assuntos. Então, para a febre do ouro, eu recomendo Caninos Brancos de Jack London. A febre do ouro aqui ela entra como um pano de fundo histórico, tá? A gente não vai olhar necessariamente aqui nessa obra a própria febre do ouro em si, a gente vai analisar os impactos ecológicos, ambientais, sobretudo sobre as populações indígenas da febre do ouro, né? Como ela foi danosa, né? Não foi apenas uma empreitada falida, digamos assim, capitalista, mas foi realmente um ato de destruição. E aqui, Caninos Brancos é a história de um lobo que vai ter que percorrer o caminho da selvageria até a domesticação. E nisso a gente vai ver a interação entre os homens brancos e as populações indígenas, justamente nesse pano de fundo da febre do ouro que o próprio Jack London, autor californiano, participou, mas ela apenas lhe rendeu um episódio de escorbuto, ou seja, não foi nada lucrativa para ele. Mas vamos um pouco mais além, certo? Eu definitivamente não concordo com esse tipo de análise onde tudo é capitalismo, né? Então as pessoas começaram a fazer live de NPC simplesmente porque querem ganhar dinheiro. Eu acho que é claro que as pessoas vão muito longe por causa do dinheiro, mas vão mais ainda, talvez, atrás de afeto. Esse vai ser o meu ponto aqui. Na minha análise, as pessoas, por um lado, nunca estiveram tão conectadas através das redes sociais, mas ao mesmo tempo nunca estiveram tão distantes. O Bauman fala muito isso, né, dos tempos líquidos, mas eu acho que ele talvez nem imaginava onde chegaríamos hoje. Já estamos talvez na fase gasosa aí, né? Os afetos, com o advento de aplicativos de relacionamento, né? Uma pessoa pode passar por 100 perfis em apenas uma hora, né? E simplesmente escolher as pessoas, né? Como se fosse com um currículo. E se ela simplesmente não está mais interessada nessa pessoa, existe o fenômeno do ghosting, né? Onde a pessoa simplesmente para de falar com a outra. O que as redes fizeram foi dinamizar as relações sociais, acelerarem elas a 200 por hora, mas o que se perdeu, sem dúvida, foi a qualidade, né? Aquele tempo com a pessoa, o tete a tete. Essa abundância de relações sociais talvez desvalorizou as pessoas, né, as próprias relações, onde chegamos até mesmo a live de NPC, onde a pessoa que, na minha opinião, ela está buscando um afeto, ela vai lá e desembolsa, não sei, R$1 para dar uma flor, talvez seja centavos, eu não fiz essa pesquisa, eu não sei quanto custa uma flor, e a pessoa imediatamente reage. Então a recompensa ela é simplesmente imediata. Evidentemente que isso é tudo muito vazio, né? A outra pessoa, né, a que está fazendo a live, ela não tem nenhum afeto pela que está dando aquela flor ou algo do gênero, mas existe uma ilusão aí do afeto. E falando assim parece até exagerado, mas se você entrar numa live dessas, você vai ver o que eu tô falando. Tem gente que dá 57 flores de uma vez só. Então agora, aquele NPC, né, a pessoa que está lá do outro lado, ela é obrigada a cheirar aquela flor 57 vezes e agradecer por ela. Ou seja, as pessoas encontraram um mecanismo mais barato ainda e mais instantâneo
do que os que já haviam, que eu vou comentar, né, de afeto, de comercializar esse afeto, e elas podem ter isso tudo instantaneamente. Acho que esse que é o grande ponto, né? É muito fácil, mas ao mesmo tempo ele tá ainda mais desvalorizado, né? Ele vale menos, digamos assim, do que uma mensagem com uma pessoa, menos ainda, obviamente, do que uma conversa. E o que eu queria trazer aqui é que a literatura clássica, ela obviamente vai tratar também da comercialização do afeto. A questão é que o afeto era uma coisa muito mais expansiva, certo? Eu acho que a ilusão era muito mais bem feita antigamente, né? Desse afeto. Ele era mais expandido, agora ele foi simplesmente atomizado, comprimido em uma flor, um bolo, ou um você é bravo, né? Ó, esse você é brabo, o que é isso? É a pessoa que quer esse reconhecimento daquele influenciador que tá na outra ponta. Então, um clássico que vai tratar da comercialização do afeto é O País das Neves, de Yasunari Kawabata. E aqui temos um dos sistemas mais antigos, que é o de geishas, né? Aqui temos o romance de um homem casado de Tóquio. Ele vai até esse país das neves, um tanto longínquo, em busca de uma geisha que ele ama. Mas é uma relação comercial. E vocês até devem estar se perguntando, mas geisha não é a mesma coisa que uma mulher da vida, digamos assim? E a resposta é não. A geisha também pode comercializar este tipo de afeto, mas acho que ela representa de uma maneira até mais fidedigna essa necessidade do ser humano de afeto e de consegui-lo a qualquer custo, até mesmo através da ilusão deste afeto, né? Porque a geisha, antes de mais nada, ela é uma companheira. Ela tá lá para acompanhar, de repente, um homem de negócios, para contar uma piada inteligente, para, de certa maneira, servi-lo, sim, tem obviamente um cunho machista aqui, mas a questão é dessa simulação do afeto. Ela simula uma namorada, digamos assim, e não necessariamente vai haver uma relação íntima entre o casal, mas sim pode ocorrer. Mas em princípio, a geisha está lá para simular este afeto através da figura de uma suposta namorada. Só que o ponto é que a geisha era uma acompanhante de certa maneira de longo prazo, talvez para uma semana, né? E ela convivia com a pessoa, né? O cliente, eles conversavam, contavam histórias. Apesar de que há por trás uma relação comercial, pelo menos há aí um simulacro de uma relação real, né? Onde cada um conta um pouco da sua história de vida, riem juntos, fazem atividades juntos, né? Evidentemente que esse tipo de relação existe na sociedade ocidental, mas talvez até de uma maneira já mais comprimida, onde o homem está buscando mais a questão física. Por outro lado, conversando com amigos psicanalistas que atendem mulheres que exercem esse tipo de profissão, os homens estão lá sim para suprir a carência, não apenas íntima, mas a carência de uma maneira mais ampla, a necessidade de afeto. Nós somos seres carentes. O ponto que eu queria fazer aqui é que parece que esse afeto ele vai sendo atomizado, ele vai sendo cada vez mais desvalorizado, a gente vai aceitando cada vez mais migalhas, talvez por causa dessa carência excessiva, onde por um lado estamos excessivamente conectados, mas nenhuma relação é real. As relações reais que nós temos, o tete a tete, né, o cara a cara, amizades de fato, onde você está lá compartilhando seus problemas pessoalmente, são poucas, né? Hoje a gente tem essa ilusão de abundância e talvez essa ilusão de abundância esteja nos prejudicando nas relações reais, né? Onde a gente sai de casa, digamos assim, contra pessoas de verdade e compartilha nossos problemas, nossas inseguranças e, por que não, contamos um pouco de nós, escutamos também. Então meu ponto é que de repente essas relações reais estão cada vez mais se perdendo em meio a esses excessos, que na verdade são apenas ilusões de afeto, até a live de NPC, onde o afeto conseguiu ser comprimido até talvez um átomo, assim, né? Uma flor, um presente virtual. Acho que há aí também fantasias de dominação, né? A pessoa também se sentir valorizada, sabendo que ela consegue controlar outras pessoas, talvez uma pessoa com mais baixa autoestima, né? E ela se sente mais valorizada, sabendo que tem alguém ali obedecendo ela de certa maneira. Acho que existe aí um fetichismo dessa parte também, mas acho que o afeto é o que melhor resume isso, a carência. Mas de novo, eu acho que não é que estamos necessariamente piorando. Na minha opinião, o ser humano, ele continua um ser das cavernas, né? Como diz Freud, nós temos apenas um verniz de civilização, né? Eu acho até que nossa civilização se encontra mais nas instituições do que em nós mesmos. Eu sou da teoria de que uma anarquia seria a lei
lei do mais forte, né? Uma anarquia completa, sem polícia, sem nada, assim, nós veríamos talvez o pior do ser humano, né? Eu sou mais partidário do Hobbes, o homem é o lobo do homem, né? Eu acho que o que nos mantém civis são as instituições, a própria democracia, por isso que eu sou sempre favorável a regimes democráticos. Mas vamos olhar o outro lado, certo? A pessoa que está fazendo essas lives. Por um lado, você pode dizer, ele está atrás de dinheiro, mas existem inúmeras maneiras de ganhar dinheiro, né? E geralmente, bem ou mal, a pessoa acaba procurando alguma coisa que pelo menos se conecta com ele, né? Então é possível que as pessoas que façam essas lives tenham essa personalidade, né, mais de agradar outras pessoas, né, que a gente chama de people pleaser, e não há nada de errado com isso, são apenas traços de personalidade. Mas há riscos na minha avaliação. Eu acabei de ver uma história de um influenciador que eu acompanhava aí na minha infância, né? Ele era da parte do humor, mas era um tipo de humor onde as pessoas estavam rindo dele, né? Não com ele. Ele estava se envolvendo em todo tipo de trapalhada, né? E todo mundo ria, meio que às custas dele. E eu tive uma certa impressão de que ele tinha essa baixa autoestima e ele queria ser valorizado. E ele talvez não se imaginava sendo valorizado pelas coisas que ele faz, ou sem ser engraçado, mas assim, engraçado se humilhando, digamos assim, né? E foi exatamente o que aconteceu agora. Recentemente, digamos assim, nos últimos anos, ele abandonou essa vida de humorista e agora ele não faz nenhum conteúdo relacionado ao humor. Ele, segundo nas palavras dele, ele disse que ele se cansou das pessoas rirem dele. Ele agora quer rir dos outros, ele não quer que riam dele. E ele tá fazendo as atividades que talvez ele realmente gosta e tá tendo até mais sucesso. Agora, isso não é uma crítica a quem é palhaço no circo, por exemplo, né? Ou quem faz esse tipo de atividade. Eu vejo, eu acompanho, eu acho legal, seria hipócrita eu dizer que a pessoa tá lá só por dinheiro ou porque ela tem baixa autoestima, mas há pessoas que genuinamente gostam disso. Meu alerta é para as pessoas que talvez estão lá para tentar ganhar um dinheiro fácil ou porque não têm uma autoestima boa e acham que só podem ser amados, receberem afeto, se humilhando. Então fica aí um alerta que eu acho que é um tanto arriscado para certas pessoas. Acho que cada um tem que olhar para si, né, quem se interessa por esse tipo de atividade e entender se ela realmente gosta do humor ou se ela está buscando essa atenção para suprir uma falta dela, de um auto-amor, né, de um amor próprio. Então existe esse risco e talvez alguns falam aí, né, dessa personalidade robótica do NPC, da pessoa se despersonalizar um pouquinho, né, ela sentir que ela está interpretando um papel, né, e que ela não está sendo autêntica. Enfim, concluindo, sim, eu acho uma estupidez, mas eu acho assim que todos nós temos um lado pueril, né, então eu evito esse tipo de julgamento. Eu gosto de videogames, talvez tenham adultos aí que gostem de brincar de casinha, de bonecas, e não tem nada de errado com isso, todos nós temos nosso lado criança, eu acho saudável, inclusive, a gente exercitá-lo, então eu evito esse tipo de julgamento, eu tô sendo sincero, olhando assim, parece uma coisa um tanto estúpida, digamos assim, mas acho que isso mostra, antes de mais nada, como estamos carentes e como as relações atuais não estão suprindo essa carência que temos e estamos buscando cada vez mais coisas imediatas e de menor valor. Mas é isso, pessoal, esse é um novo formato de vídeo de reacts. A ideia aqui é tentar trazer mais pessoas para a literatura. Esse é um formato mais popular aqui nas redes, né? Portanto, estou experimentando e vamos ver o que dá. E a ideia também é traçar esse paralelo, certo? Da literatura, que supostamente está no passado, com o presente. E a gente vê que tudo está na literatura. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar sua curtida, se inscreva no canal para mais conteúdos como este e nos vemos numa próxima. Um grande abraço.